Tá bom? Glória a Deus. Eu quero também nessa noite, eu não posso deixar de parabenizar, tá certo? Hoje, o café da manhã, irmãos. Não foi um café da manhã, foi um banquete. Quem foi que proporcionou isso? Quem foi? As mulheres da igreja. Foi as mulheres. Um banquete, né? Um banquete daqueles que só elas sabem fazer, né? E eu vi falar, tive a notícia que ontem, ali no Potira, houve um mover, tinha ali cerca de umas 200 mulheres, é isso, irmãs? Não é isso, irmãs? E foi só o pré-congresso, imagine o congresso. Foi só o pré, né? Só o pré foi uma multidão de mulheres, viu? Diz que foi mais de 200 mulheres, né? E o Carlinho aí, o diácono da igreja, já falou que enquanto elas estavam ali no Potira, em uma das nossas igrejas, nós estávamos onde? Cerca de 9 pessoas, era? A gente se encontrava no monte, orando lá na Taquara, coisa boa ali, viu? Orando, não tinha 200, né? Porque os homens é daquele jeito. É daquele jeito. Né? É daquele jeito, moçada. Mas tinha lá 9, né? Homens e uma mulher também. Mas foi um mover ou não? Glória a Deus. E a gente estava lá, estava só pingando, mas não estava molhando ninguém. Aí eu disse, olha, irmãos, Jesus disse que está hora de acabar porque vem um temporal. Não foi isso que eu falei? Meia hora vai vir um temporal. Não foi mais do que isso. Quando nós chegamos em casa, meu irmão, foi um temporal. Mas todo mundo estava em casa, não era? Glória a Deus. E quem não foi, pensou, e os irmãos estão se molhando. Jesus fala conosco, gente, né? Que bênção foi ontem. Foi um mover, uma hora, umas 2 horas ali na presença do Senhor, mas Deus ali esteve presente, tá bom? E a pastora também avisa que não se faz presente aqui nessa noite, porque ela está ali no Bruno, ali no Itambé. Ela e algumas irmãs foram ali dar uma força ali, o Bruno ali no culto hoje, tá bom? Mas nós estamos aqui para se alegrar com o Senhor, amém, queridos? Os irmãos vão prestar atenção à palavra do Senhor? Né? Agora nós chegou o momento em que nós iremos, né, ouvir, ou continuar ouvindo Deus falar. Deus, Ele começou falando desde o início desse culto. Agora só que Ele vai falar com a sua palavra. Com a sua palavra profética. É aqui. A maior profecia se encontra na Bíblia. Você quer ver algo se cumprir? É o que se encontra aqui. Certo? Presta atenção. E aqui nós podemos ver, queridos, que Jesus Cristo, Ele inicia o seu ministério. Oh, coisa linda, viu? Depois que Ele é batizado por João Batista, seu primo, agora Ele, irmãos, conhecem muito bem a história, Ele, né, é levado para o deserto. E ali ele passa 40 dias com 40 noites, ali, orando e jejuando. E nós sabemos muito bem o que aconteceu, né? Ele foi ali tentado, quantas vezes pelo diabo? 3 vezes, não foi isso? E depois que ele vence ali o maligno, como sempre venceu, ele agora desce do monte, e agora ele inicia o seu ministério. E quando ele desce o monte, ele tem a notícia que João estava preso. Que João era este? O João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. E ali João Batista, como diz, e Jesus, porém, ouvindo, olha só, que João, este era o Batista, viu, irmãos? Que estava preso. Ou seja, o ministério de João
estava então terminado, né? E ele agora tinha apresentado Cristo corretamente. João tinha terminado seu ministério, mas João tinha, de uma forma muito direta, ele tinha anunciado a Cristo de uma forma correta, ou seja, as pessoas que ouviram João pregar, o que era que João fazia? Ele pregava Jesus Cristo, né? Alguns até pensavam, né? Ei, tu é o Cristo? Não. Eu não sou nem digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Eu vim só preparar, amém, igreja? E agora, Jesus Cristo, ele deixa Nazaré, veja bem, ele deixa Nazaré, está aqui no verso 12, e volta para onde? Para Galiléia, ou seja, ali era a região central de seu ministério. O Senhor tinha ali, né? Ele começava por ali, o seu ministério. Ele deixa exatamente Nazaré, porque Nazaré foi aonde ele passou a sua infância, mas ali ele foi expulso, ou seja, ele ali, Nazaré, foi a cidade aonde, na verdade, ele teve que sair, porque nós podemos ver muito bem, olha só, ali foi aonde, na verdade, ele tinha que sair dali, porque não aceitaram ele ali. Então ele vai para onde? Para a Galiléia, né? E deixando Nazaré, você se refere agora à rejeição. Veja o que diz aí a palavra do Senhor. Lucas 4, o verso 16 e o 30. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para quê? Para ler, nós sabemos, né? Ele, porém, passando pelo o 30, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, ou seja, aí, Jesus, ele já era, na verdade, tinha uma rejeição naquela cidade. E aqui nós podemos ver que agora o que acontece? Agora ele, olha só, agora ele vai para onde? E foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade sede aonde ele forma ali exatamente o seu ministério. Ele sai ali de Nazaré, depois ele vai para Galiléia, e agora ele se encontra onde? Em Cafarnaum. Cafarnaum, onde ele monta a sua base ministerial. Certo, irmãos? Então, agora diz, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ou seja, Isaías profetizou de Cristo mais do que qualquer outro profeta. Se você for, quem conhece o livro de Isaías, né? Nós sabemos que Isaías, ele já falava de Cristo, né? Cerca, mais ou menos, 750 anos antes que Cristo nascesse. Olha só, muito tempo. Mas o profeta Isaías já falava exatamente do Redentor de Israel. Até Isaías já falava exatamente sobre também a sua morte, como ele iria morrer. Já pensou, irmãos? E às vezes a gente encontra algumas pessoas e diz, mas esse livro aí, a Bíblia foi feita por homem. Claro que foi. Quem escreveu foi homens. Mas inspirado por quem? Pelo Espírito Santo, né? E já pensou? Isaías, mais de 700 anos, cerca de 750 anos, ele já falava de alguém que ia nascer lá na frente. Diga, isso é obra do Espírito Santo.
Ou seja, né, Isaías já falava a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao mar, junto ao caminho do mar, né, ou seja, esse mar aqui era o mar da Galileia, além do Jordão, Galileia dos gentios, ou seja, ele já falava dessa forma, o povo que estava assentado em trevas. Mateus, ele fala exatamente a situação que se encontrava o povo da época, irmãos. Como era que se encontrava o povo daquela época? Hein? Diga, em trevas. O povo se encontrava na escuridão. Na escuridão. E aí a gente pode ver, olha só, o povo estava assentado em trevas, ou seja, indica que era uma aceitação dessa escuridão como algo natural. Ou seja, o povo tinha se acostumado em andar dessa forma, ou viver dessa forma. Que forma, pastor? Em trevas. Era natural para o povo. Aí eu pergunto a vocês, está diferente hoje? Não está diferente. O povo estava assentado, ou seja, estava conformado. Foi dessa maneira que o Senhor encontrou o povo quando ele começou o seu ministério. O povo se acomodou. O povo tinha isso como algo natural. Estava em trevas. Mas olha só, viu agora uma grande luz. Diga, uma grande luz. Jesus não é apenas uma luz. Diz que agora viu uma grande luz. Cristo é a luz do mundo. E é a única luz verdadeira. Quem estava em trevas, agora está diante da luz. Ou seja, agora chegou a luz. É ruim ou não é quando falta energia no bairro? Meu Deus, o celular não está carregado. Aí fica aquela preocupação, né? Eita, Jesus, né? Jesus, né? O calor aumenta, né? Olha só. Só que aqui está sendo levado para o lado espiritual. E a grande luz que é Jesus Cristo, diz a palavra, raiou. E aos que estavam assentados nas regiões da sombra da morte. Ou seja, a morte espiritual é o resultado desta escuridão. O povo estava morto espiritualmente. Essa morte, irmãos, gera uma sensação de quê? Diga, de escuridão. Não se consegue ver nada no sentido espiritual quando o povo se encontra no pecado. E aí diz que esta luz agora, ela raia, ou seja, ela aparece aonde? No meio da escuridão. No meio da escuridão. E desde então, Jesus começou o quê? A pregar. Era o seu ministério. Ele veio anunciar a ele mesmo. Ele veio anunciar aquilo que o Pai o determinou, ou lhe deu para fazer, pregar. Desde então,
começou Jesus o quê? A pregar, ou seja, é o seu método principal da proclamação do Evangelho, é anunciar. Foi o que o Senhor começou a fazer. E o que era que ele dizia na sua pregação? Arrependei-vos. Amém, querido? E a dizer, arrependei-vos. Qual era a pregação de Jesus para o povo? Arrependei-vos. Ninguém consegue, amados irmãos, ver essa luz, ou ser iluminado por essa luz, se não vier o arrependimento. A luz estava diante deles. Quem era a verdadeira luz? Diga, Jesus Cristo. Só que essa mesma luz disse, arrependei-vos. Ou seja, reconheçam que vocês estão nas trevas em consequência de quê? Do pecado. Mas arrependei-vos. Olha só. Porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino dos céus, liderado por quem? Por Jesus. Por Jesus. Vocês estão todos aqui, todos são crentes, amém? Não é verdade? Porque um dia nós estávamos nessas mesmas condições, ou não? Hein, irmãos? Tudo era trevas. Muitos de vocês até diziam assim, quando eu morrer, pode me colocar em qualquer lugar. Hã? Alguém que está aqui já disse isso antes de ser crente. Pode tacar fogo, pode, se quiser enterrar, enterra. Ou seja, tudo isso era o que? A ignorância espiritual da pessoa. Né? Mas ele diz agora, olha só, amados e queridos irmãos, porque o reino de Deus está próximo. O reino foi rejeitado por Israel. Jesus começa a pregar, e a gente vê que lá no final do seu ministério, né, Israel rejeitou esse reino. E quem abraçou? Diga, eu. Nós entendemos, né? A mensagem do Senhor Jesus. E agora, dentro do tema dessa mensagem, queridos, em que nós colocamos em Jesus, convida o quê? Para o seu ministério. Ou seja, a gente aceita Jesus, né? E agora o Senhor, Ele convida a participar desse ministério. Veja o que diz aí, olha só. 18. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu o quê? 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que jogavam as redes no mar, porque eram o quê? Pescadores. Ou seja, ele chega ali na beira do mar e olha e vê 2 pescadores. Pedro estava e André estava o quê? Lançando as redes no mar. Ou seja, estavam pescando. Com certeza, ali para a sua alimentação. Era a sua profissão, era o que eles sabiam fazer. Aí Jesus agora ele diz, ele convida o que? Os 2, não é isso? E disse Jesus, vinde após mim. Ele disse para quem? Para Pedro, que era Simão antes, né?
Simão e André, seu irmão. Vinde, olha, eles estavam aqui pescando. Olha o convite aí, irmãos, que o Senhor fez para os seus 2 primeiros apóstolos. O que foi que ele disse? Vinde após mim. Ou seja, é um advento do Messias. Foi sinalizado por 3 importantes afirmações. Arrependei-vos. Vinde a mim, que vos farei pescadores de homens. Olha só. Os homens, eles pescavam para a sua sobrevivência. Entenda bem aí. Entenda bem aí. Ei, vocês, deixam este trabalho aí, essa pesca, e me acompanhem. Diga, que convite maravilhoso. Que pouca gente aceita. Amém? Não é verdade ou não? Hoje, Jesus salva a pessoa, abençoa a pessoa, e ainda tem pessoa que diz assim: rapaz, eu não tenho tempo de fazer a obra do Senhor. Não é isso que algumas pessoas dizem, né? Só que estes irmãos que se tornaram apóstolos e discípulos de Jesus, Jesus disse-lhe: vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. Foi o que eles fizeram. O verso seguinte. Olha só, irmãos. Isso não é qualquer pessoa que faz isso aí não, viu, gente? Tá bom? Não é qualquer pessoa que faz isso. Mas foi o que eles fizeram? Então eles, deixando logo o quê? As redes. E o que foi que eles fizeram? Seguiram. Seguiram. O convite foi feito. E a aceitação foi imediatamente. Vinde após mim, que vocês agora serão o quê? Eles continuarão sendo pescadores, né? Não era isso? Mas de quê? De homens. Como é que está a tua rede aí, meu irmão? Como é que está a tua rede espiritual? Primeiro eu até pergunto, como é que tu recebeu esse convite do mestre? Como é que eu recebi? Como é que nós recebemos? Estes homens aqui, nós podemos ver que outros, olha só. Eu quero afirmar uma coisa importante para a igreja. Jesus, é engraçado que eu não vejo Jesus aqui na Bíblia. E até mesmo o próprio Deus convidando nenhuma pessoa desocupada para a sua obra. Sabia disso? Tem pessoas: Senhor, quando eu me aposentar, com 70 anos, quer fazer a obra do Senhor. Já cheio de artrite, sei lá, um bocado de asa. Quer fazer a obra do Pai. E aqui a gente vê esses homens imediatamente ouvindo a voz do Senhor. Diz que foi imediatamente, olha só. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Então eles, deixando o quê? Logo o quê, irmãos? As redes, né? Fica-te aí, rede, que eu vou seguir a Jesus. Quem está entendendo? A chamada, o convite do Senhor
para compor o seu ministério. E aí a gente pode ver, amados e queridos irmãos, esta palavra linda e maravilhosa. Então ele deixando, a minha Bíblia diz aqui, imediatamente, né? Na versão aqui da minha Bíblia diz que foi, o que é imediatamente? Eles não pensaram duas vezes, deixaram tudo e foram ser o que, irmãos? Pescadores de homens. Aleluia. E aí a gente pode ver, e passando dali mais um pouco, encontrou dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e seu irmão, num barco com Zebedeu, pai deles, remendando as redes, e os chamou. Quantas pessoas estavam ali consertando as redes? Quantas? E quantos seguiram Jesus? O convite do Senhor, diz a Bíblia que o Senhor convidou eles quem se encontrava ali. E diz que quem ouviu e atendeu foi os seus filhos, Tiago e João. Pai, fica aí consertando as redes, que nós vamos seguir a Jesus. Quem não quer seguir a Jesus só serve para consertar a rede. Remendar rede, né? E diz a Bíblia que imediatamente também, agora não era mais 2 discípulos, mas agora era quanto? 4. O ministério está crescendo. Amém, queridos? Eles estavam também trabalhando, né? Eles estavam trabalhando. Aleluia. Quando Deus chama Davi para rei, aonde era que Davi se encontrava? Hein, irmãos? Estava cuidando do rebanho, das ovelhas de quem? Do seu pai Jetro. Quando Deus chama Moisés para a obra, aonde estava Moisés? Estava também ali cuidando das ovelhas de seu sogro. Seu sogro. Quando Deus chamou também Gideão, aonde se encontrava aquele jovem? Na esquina era. Malhando o trigo aonde? No lagar. Porque tudo que eles plantavam, vinham os medianitas e ali roubavam, deixavam eles ali sem nada, até mesmo para se alimentar. Se fosse um preguiçoso, né? Eu lá vou fazer alguma coisa, a gente junta aqui, aí lá vem os medianitas. Eu não vou fazer nada, mas só que ele estava malhando, ou seja, estava preparando alimento para a sua família. Varão valoroso. Quando Deus chama ele para tomar a frente. Enfim, todos que o Senhor chamou, até mesmo Mateus. Onde estava Mateus, irmãos, quando Jesus chamou ele? Hein? Estava cobrando imposto, trabalhando. Era um cobrador de impostos. E segundo a história diz que ali se encontrava cerca de 40 cobradores ali por perto. 40. Aí Jesus leva São Mateus.
Aonde você estava quando você foi encontrado por Jesus? O que eu quero aqui dizer para os irmãos: Jesus convida para o seu ministério. E ele começa aqui, amados e queridos irmãos, veja bem, olha só. E eles deixando logo o barco e seu pai seguiram. Ou seja, ele os chamou para uma pesca mais elevada, ou seja, ganhar almas para Cristo, para o Senhor. Eu estava dizendo para o seu Manel e a dona Fátima, que está aqui nessa noite, esse casal lindo e maravilhoso, né, seu Manel? Está com semblante aí já quase de um crente, viu? Quase. Mas no céu não entra o quase, né? Não entra quase. É só confessar, né? Mas uma coisa diz: pastor, eu vou. E eu estava assim hoje. Eu disse: rapaz, não fui lá no seu Manel, mano. Ele me falou isso na quinta-feira. Olha só, irmãos. Às vezes você convida alguém no domingo pela manhã. Eu vou estar lá. Que hora é o culto? 6 horas. Deixa comigo, eu vou lá. E aqui nem pisa, né? Mas isso foi quando? Quinta-feira. Mas isso tudo é para a honra e a glória do Senhor. A rede nessa noite está sendo lançada. Aleluia. E essa rede é a rede espiritual. É a palavra do Senhor. O Senhor, Ele convida pessoas, aleluia, como nos convidou, mas continua convidando pessoas para o seu, diga, ministério. Você está entendendo isso, amados? E que mistério lindo, maravilhoso, né? Então, aqui a gente pode ver agora, e agora o Senhor estava, o seu ministério aumentando, mas o Senhor continuou, na verdade, disse que percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando. A pregação proclamada do Evangelho é o único ensino que traz uma explicação a respeito da salvação. É a palavra de Deus. E você aprende aqui na igreja a fazer isso, a falar de Jesus, né? Hoje é um domingo que nós estamos terminando aqui. Eu tenho certeza que a maioria de vocês falou de Cristo para alguém. Amém? Amém? Só quem falou. Amém? Glória a Deus. Você já conhece a Jesus? Aí para lá. Ele quer morar no teu coração. Ele quer fazer mudança na tua vida. Ele quer trazer alegria constante, gozo completo. Como é isso? É só confessando. É só entendendo o que ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. É entender, é reconhecer, irmãos, que as pessoas precisam reconhecer o seu pecado. As pessoas precisam reconhecer que necessitam do Senhor. Isso é obra de quem? Diga, do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Por mais que você seja eloquente, que nem precisa ser. Eu só preciso falar de Jesus. E as pessoas são despertadas pela obra do Espírito Santo na sua vida. Eu quero o Senhor. Foi o que aqui Simão, chamado Pedro lá na frente, seu irmão André, e agora Tiago e João, filho de quem? De Zebedeu.
Só Zebedeu não quer seguir a Jesus. Só o Zebedeu só quer consertar a rede, irmãos. Sabia disso? Mas os seus filhos disseram: pai, eu vou seguir esse homem. Esse homem é diferente. Não foi isso que nós sentimos, né? Esse homem aí, ele vai dar condições de eu andar com mais alegria. Esse homem aí tem algo do céu. Esse homem aí, ele é poderoso. Esse homem aí é diferente dos que eu já vi. E lá se vai eles seguindo o Senhor, né? E agora eles estão aqui com Jesus. E Jesus, irmãos, começa com eles a pregar a palavra do reino. Mas também o Senhor começa também trazer cura, trazer libertação para as pessoas que se encontravam em trevas. E diz que multidão já vinha ter com Jesus e curando todas as enfermidades e molesta entre o povo. Jesus não é somente o Salvador, mas também Ele traz a cura, amém, queridos? Ou seja, com o Senhor a obra ela é completa. Aleluia. Ele curou um cego, né? Ele disse: eu estou vendo assim, mas não estou vendo direito não, mas eu só vou sair daqui quando estou vendo direito. Amém? Porque com o Senhor a obra é completa. Seu Manel, Dona Fátima, nós somos apenas, na verdade, mensageiros, mas a salvação, a cura, ela vem do alto através de quem? Da pessoa de Cristo Jesus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E isso já basta para nós. E diz a palavra do Senhor que e a sua fama se estendeu por toda a Síria, ou seja, por toda aquela parte, né, do mundo ali da época. E lhe traziam todos os que pareciam afetados por diversas enfermidades e tormento. E os endemoniados, lunáticos, paralíticos, todos eram curados. Ou seja, o Senhor, Ele não desprezou nenhum. Todos que iam ao Senhor, né? Veja o que diz aí, não sei se é Mateus 11, 28. Veja aí, por favor. Olha só. Olha o que o Senhor falou, irmãos. Vinde a mim. Quem era que para ir ao Senhor? Todos os que estáis o quê? Cansado e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é o quê? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Deixa aí, amado, tem muita gente com a alma cansada. O dinheiro não é suficiente para a sua alma descansar. O que ele tem também não é. Mas aonde nós encontramos descanso, irmãos? Na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. E diz: aprendei de mim que sou manso e também humilde de coração. Ou seja, nós aprendemos muitas coisas boas com o Senhor, principalmente a humildade. Porque toda glória é dada a quem, queridos? Diga: só a Ele. Toda glória, todo louvor, toda adoração é dada ao Senhor.
aprendei de mim que sou humilde de coração. Quem aprende com o Senhor passa a ser verdadeiro. Não adianta alguém dizer, eu sou tão humilde, né? Aí pisa no pé dele assim, no dedão do pé dele assim, e vê o resultado. Hein? Né? Eu sou tão humilde, meu irmão. Não vá nessa onda não, viu? Quem é humilde não diz, só Jesus diz por que é. A nossa humildade é demonstrada em quê, irmãos? No nosso comportamento, na nossa maneira de ser, né? Na nossa convivência com o outro. E acharei descanso para a vossa alma. E diz a Bíblia Sagrada então, olha só. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, ou seja, o lado leste do rio Jordão, que era ali Decápolis, que era ali a Galileia. Ou seja, a multidão, aonde o Senhor se encontrava, as pessoas procuravam. Aonde o Senhor ia, a multidão o seguia. Por quê? Porque ele já se tornou famoso pela cura, pelo seu ensinamento. Não tinha quem ensinasse igual. Eita Jesus! O ensinamento do Senhor, meu irmão, era tremendo, amém, queridos? Impressionava, né? As pessoas. Quem é este que fala com autoridade? Quem é este que fala com convicção? Quem é este? Da onde ele veio? É Jesus de Nazaré. É o nosso professor, amém? É o nosso professor. Ele é o nosso mestre. E você já entendeu essa chamada? A fazer parte desse ministério? Hein? Você que ainda não faz parte, você pode fazer parte hoje. Senhor, eu quero também ser um dos tais. Eu quero anunciar o reino de Deus. Eu quero dizer que há um Cristo verdadeiro que salvará o homem. Isso pode ser aonde quer que seja. Aonde você for, você pode falar de Jesus. Isto é obra de quem, irmãos? Do Espírito Santo na nossa vida, né? Não deixe de falar não, meu povo. Anuncie, né? Fale do seu testemunho. Diga só o que ele fez com você e pronto. Eu era assim, hoje sou dessa maneira, porque eu tive um encontro da mesma maneira que André, João, Tiago, Simão teve. Eu tive esse encontro com o Senhor. Amém? E agora ele chama nós para ser o quê, irmãos? Pescadores. De quê? De homens, né? Não é para ser pescador ali na Lagoa Tabapuá. Não. Pescador de homens. É lançar rede. Cadê o grupo de louvor? É lançar rede. Aleluia. E essa rede do Senhor é uma rede que não tem emenda. Essa rede não precisa conserto, porque Ele mesmo é, na verdade, o Senhor. Você entende isso, meu irmão? Minha irmã. Então fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Seja hoje um. Aleluia. Um dos que, na verdade, recebeu ou está recebendo o convite para o seu ministério. O ministério, aleluia, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus.